Fala meus cinemaníacos, Joãozinho Mesquita na área e hoje vamos trazer informações sobre coisas que acontecem com o cinema e que você sempre quis saber, mas nem sempre soube explicar o que é. Então, se você ficou curioso, fica aí que hoje nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas ao cinema. Por que o cinema é chamado de sétima arte? Em um artigo do Sesc de São Paulo, o professor crítico Ismael Xavier, que foi o autor do livro Sétima Arte, um culto moderno, o idealismo estético e o cinema. Segundo ele, o italiano Ricciotto Canudo é o responsável pela denominação sétima arte. O professor relatou que em 1911, Canudo escreveu o Manifesto das Sete Artes. E nesse manifesto existia um sistema em que dividia as artes com a sua relação com o espaço, pintura, escultura e arquitetura, e também a relação com o tempo, que seria música, dança e poesia. Com isso, o professor disse o seguinte: por ser uma arte do espaço e do tempo, o cinema seria a grande síntese de todas, a sétima arte, pois parte de uma imagem projetada em uma superfície, como a pintura ou a fotografia, relacionando-se ao ritmo e ao tempo. Como funciona o cinema? Segundo matéria do Brasil Escola da UOL, até o início do século XVIII, a única forma de conservar imagens de uma paisagem era guardá-la na memória, ou sendo reproduzida em uma tela por um pintor. Só que em 1826, na França, o inventor Nicéphore Niepce, eu acho que é assim que se fala, conseguiu registrar uma paisagem sem precisar pintá-la. Ele demorou 14 horas para alcançar o feito, mas conseguiu. Essa imagem foi registrada com o auxílio de uma câmera escura, numa placa de vidro. Porém, mesmo com esse avanço, o filme fotográfico só foi inventado em 1879 e depois ele foi aperfeiçoado pelo estadunidense George Eastman. Já com um certo tempo depois, os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, que era uma câmera de filmar e projetar imagens em movimento. E com esse equipamento, os irmãos Lumière começaram a produzir os seus filmes, cuja apresentação pública foi realizada pela primeira vez em 1895, na França. E como foi que surgiu a expressão cinema mudo? Os filmes começaram a ser produzidos e a passarem imagem em movimento, só que naquele momento ainda não teriam o som junto com as imagens, assim surgindo a expressão de cinema mudo, período em que Charlie Chaplin teve muito destaque. Nessa forma de cinema, quando os atores falavam, em seguida surgia uma legenda na tela, para que nós pudéssemos entender melhor o que estava se passando. E como surgiu o som no cinema? A verdade é que tudo tende a evoluir, e com o cinema não seria diferente. O cinema com o som surgiu em 1926. Nesse ano, estreava o filme The Jazz Singer, da Warner Bros. O recurso foi criado com o auxílio de um sistema de som Vitaphone. Porém, o som do filme não era totalmente sincronizado com a imagem. Daí, no ano de 1928, a Warner Bros. Obteve o sucesso da sincronização entre som e a cena. No filme The Light of New York, finalmente essa mudança foi possível. A partir desse momento, o cinema passou por um processo de evolução, até chegar aos dias atuais. E nos dias de hoje, as salas de cinema também passaram por grande modernização e evolução. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se você tiver algum assunto interessante de cinema e quiser que eu fale sobre isso, diz aí nos comentários. De repente, pode ser o assunto do próximo vídeo. Compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, deixa a curtida, se inscreve no canal se você for novato. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau!